pessoal, eu sou Juliane Santana, professora da EREM Protásio, e com as turmas de EMEJA, módulo 3, estou trabalhando Química, e nesse vídeo de hoje nós vamos trabalhar as funções orgânicas. Eu quero que vocês façam esse mapa mental no caderno, ok, pessoal? Assim como em química inorgânica, em química orgânica também agrupamos as substâncias com propriedades químicas semelhantes, que são consequência de características estruturais comuns em funções. Cada função orgânica é caracterizada por um grupo funcional, que lhe confere características e nomenclaturas específicas. Então, dê uma pausazinha no vídeo e façam esse mapa mental no caderno de vocês. É importante saber que a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, confere uma regra de nomenclatura geral para as funções orgânicas que se baseia no esquema abaixo. Nomenclatura é igual ao prefixo mais infixo mais sufixo, dependendo da função. Esse quadrinho também eu quero que vocês copiem e deixem no caderno, tudo bem? Pausem o vídeo e façam o quadro. Vamos voltar um pouco para o quadrinho aqui. Quando a cadeia possuir ramificações, deve-se utilizar a nomenclatura referente ao número de carbonos da ramificação, seguida do sufixo -il para indicar um radical. Com base nessa regra geral, podemos nomear qualquer função orgânica sabendo o sufixo relacionado ao seu grupo funcional. Podemos dividir as funções orgânicas em hidrocarbonetos, funções oxigenadas, funções nitrogenadas, funções halogenadas e outras funções menores. Na aula de hoje, nós só vamos ver os hidrocarbonetos, tudo bem? As outras funções orgânicas serão ao longo de outros vídeos. Os hidrocarbonetos são um conjunto de funções que só contém carbono e hidrogênio em sua estrutura, como nós já vimos na aula anterior. E o grupo funcional ele é formado por carbono e hidrogênio. A sua nomenclatura, a terminação geralmente vai ser em -ou. Os hidrocarbonetos podem ser divididos em alcanos ou parafinas, que são hidrocarbonetos que possuem cadeia aberta e ligações simples. O termo parafina significa pouco reativo, do latim parum, pequena, mais afins, afinidade. E a fórmula geral, vocês estão vendo aí. Nós temos dois exemplos, o pentano e o nonano. Quando houverem ramificações nas cadeias, essas devem ser escritas à frente da cadeia principal, utilizando a terminação -il. A cadeia principal é contada a partir da extremidade mais próxima da ramificação. E vocês têm, por exemplo, aí o 3-metilnonano e também o 4-etil-3-metilheptano. Esses são exemplos de onde a gente acrescenta o -il. Alcenos, alquenos ou olefinas. São hidrocarbonetos que possuem cadeia aberta e ligações duplas. O termo olefina significa oleoso, né? Da nomenclatura dos alcenos, é importante que a contagem da cadeia principal comece na extremidade mais próxima da dupla ligação. A posição da dupla deve vir antes do infixo, que indica o tipo de ligação. Vamos ver os exemplos. Nós temos o pente-2-eno e o 5-metil-hex-2-eno. Alcinos ou alquinos.
são hidrocarbonetos que possuem cadeia aberta e ligações triplas. Utiliza-se para os alcinos as mesmas regras de nomenclatura dos alcenos, mas com sufixo "in", né, que é o sufixo geral dos hidrocarbonetos. Vamos ver os exemplos. O hept-2-ino e o 4-metil-hept-1,5-diino. Né? Esses são exemplos dos alcinos ou alquinos. Alcadienos ou dienos são alcenos que possuem duplas ligações. Né? Aí nós estamos vendo o exemplo de X2,4-dieno. Nós temos também os hidrocarbonetos cíclicos. Apresentam cadeia fechada e podem ou não possuir insaturações. Sua nomenclatura segue a regra dos hidrocarbonetos de cadeia aberta, apenas adicionando a palavra ciclo na frente. Então, nós temos 3 exemplos aí: ciclopropano, ciclobuteno, metilciclohexano. Os aromáticos são hidrocarbonetos cíclicos que possuem 3 ligações duplas alternadas, que permanecem em ressonância, formando um anel aromático, mais conhecido como benzeno. O benzeno pode se ligar a outros anéis e formar outros compostos aromáticos. Né? Esses exemplos nós já tínhamos visto em sala de aula. E vamos ver outros exemplos agora, como naftaleno, antraceno, fenanantranceno, né? Nos anéis aromáticos ramificados, é comum utilizar a seguinte designação para as posições das ramificações, né? Vocês podem ver aí, né? 1,2 de metilbenzeno, ou ortodimetilbenzeno, 1,3 de metilbenzeno ou metadimetilbenzeno, 1,4 de metilbenzeno ou paradimetilbenzeno. Pessoal, aí estão as referências bibliográficas para vocês darem uma olhadinha. É sempre bom dar uma conferida no conteúdo. Lembrem de deixar no caderno as tabelas. E por hoje é só. Qualquer dúvida, procurem no Classroom ou nas redes sociais. Um abraço e até a próxima aula.